Eu sou a última pessoa que vai romantizar o se aceite como você é, se você não gosta daquilo que você é. Já conversei com vocês outras vezes, eu tenho um vídeo aqui no canal que se chama Não Se Aceite, onde eu explico melhor o meu ponto de vista sobre isso. Eu não tô te dizendo para você se odiar, mas o meu ponto no vídeo de hoje é que eu quero trazer uma compreensão da importância de nós estarmos sim satisfeitos com a nossa imagem e também trabalhar essa insatisfação. Insatisfeitos por quê? Insatisfeitos e fazendo o quê? Insatisfeitos até quando? Certo? Então são 3 parâmetros que eu quero trabalhar com vocês hoje, além de algumas ações um pouco mais claras. Então o vídeo de hoje vai ficar um pouco mais longo, mas a minha ideia é resolver o teu problema, então fica aí e fica até o final, que a gente vai destrinchar tudo isso. Mas antes da gente continuar, se você ainda não me conhece, eu me chamo Julicias, sou uma quase nutricionista, que também é escritora e fascinada por comportamento humano. Então aqui no canal nós falamos de dieta, entendendo dieta como estilo de vida. Então trabalhamos o estilo de vida de perspectivas filosóficas, teológicas, comportamentais, científicas e o que mais vier. Então você se achega e você se acha. Quando nós vamos falar sobre imagem, nós temos que entender o nível de importância e o nível de desprezo que nós devemos dar a ela. A imagem, ela não vai ter o mesmo nível de importância que um bom trabalho de caráter, por exemplo, tá? E eu espero que isso seja bem hierarquizado na sua cabeça. Existem coisas internas, interiores, muito mais importantes, só que existe uma manifestação externa dessas coisas, certo? Então, quando nós nos olhamos, nós não gostamos do que nós vemos, não importa se o mundo que acontece dentro da nossa cabeça, se o mundo que acontece enquanto nós falamos, se o nosso intelecto, se o nosso espírito, se a nossa vida tá bem alinhada, se a nossa imagem não tá legal, isso mexe com a nossa autoconfiança, isso mexe com a nossa autoestima e é pra mexer, tá certo? Eu digo que é pra mexer porque você pode se gostar, você pode desenvolver um corpo, uma estética, uma vida agradável aos seus olhos. Isso é um direito teu e não é um direito que eu pretendo te tirar, por mais que muitos queiram te tirar esse direito. Você não tem que aceitar qualquer coisa, muito menos vindo de você. E aí nós vamos pro nosso primeiro ponto, que é insatisfeitos por quê? Porque aqui eu quero dividir 2 âmbitos de insatisfação, tá certo? Um que é, eu estou insatisfeito com o meu corpo de fato, e o outro que é, eu estou insatisfeito, mas se eu desinstalar o Instagram por um tempo, vai deixar de ser um problema. Porque nós hoje temos que saber dividir o nosso corpo para nós e o nosso corpo para as lentes. O nosso corpo não foi feito para lentes, ele não foi feito para ser visto, postado, admirado por pessoas que você nem conhece. Então a cobrança em cima desse corpo aqui, que é um corpo mais social, é muito maior do que a cobrança em cima de um corpo que você decidiu que você quer dele. Então aqui eu já gosto de separar isso. A minha conversa não é com você que quer desenvolver corpo de Instagram. Esse corpo, cara, ele é inatingível, ele é insuportável, ele depende de ângulo, depende de luz, depende de remédio, ele depende de muita coisa que eu não tô aqui para te ofertar. Mas a insatisfação normal, você sabe pontuar o que te deixa insatisfeito, o que você gostaria de poder fazer com o seu corpo, o que você gostaria de ter segurança de repente vestir, de repente perceber em você mesmo? Ok, isso aqui é uma conversa importante, isso aqui é uma conversa que nós vamos ter agora. Essa conversa é do insatisfeitos e fazendo o quê? Então, a partir do momento que você consegue pontuar as suas insatisfações, é quase imediato que você já tem a informação suficiente para pontuar as soluções. Então, a nossa insatisfação, ela não deve despertar autodesprezo. Ela deve despertar autoestima o suficiente, amor próprio o suficiente para agir. Agir sem se odiar no processo. É isso que eu falo muito no vídeo no Não Se Aceite. Então, é você entender que, cara, tua insatisfação com o seu corpo, ela tem resolução. E geralmente se chama treino e dieta. É a parte que ninguém gosta, né? Eu sei que vocês queriam que a solução fosse outra coisa, mas eu não vou mentir pra vocês, é treino e dieta. São modalidades de treino, tipos de dieta, estratégias alimentares, aprender a comer melhor, aprender a treinar, aprender realmente a encontrar como atingir certos resultados no seu corpo, como chegar onde você quer com o seu corpo. E isso é muito válido, só que isso também é um trabalho, é um esforço que você se coloca, que você empenha. E o mais triste, o mais difícil é você estar sempre na estaca zero, tá? Isso é uma coisa muito importante de entender. Se você tá insatisfeito e não tá fazendo nada, você tá na estaca zero. Se você tá insatisfeito e você tenta fazer uma dieta de 15 dias, depois de 15 dias você provavelmente vai voltar para estaca zero. Se você tá insatisfeito e quer definir seu corpo em um mês,
muito dificilmente você vai conseguir. Então você vai tentar por um mês e vai voltar para estaca zero. E é por isso que eu falo, dieta é estilo de vida. Prescrição alimentar é um novo estilo de vida para você seguir e se orientar a partir daqui. Não é um terror. Uma planilha de treino é algo que você segue para se orientar a partir daqui. Esses são os movimentos que meu corpo agora se torna capaz de fazer. Essa é a carga que meu corpo agora se torna capaz de pegar. Essa é a alimentação que meu corpo agora vai desejar fazer. São processos educacionais de criação de um novo estilo de vida. Então, não existe você tentar resolver o problema assim. Você chegou onde você está hoje na sua insatisfação por um estilo de vida. Sair dele exige outro. Não tenta criar um atalho. Não dá para você chegar em um lugar fazendo a mesma coisa. Isso, na verdade, é um grande esquema de covardia que a gente tem enquanto cultura, enquanto indústria. Porque a gente quer, porque quer convencer as pessoas de que elas podem ter o corpo dos sonhos sem trabalhar por ele. E isso não é uma realidade. Você que me acompanha, você que é inscrito nesse canal, você que é meu seguidor, você trabalha pelo que você quer. Porque nós queremos chegar no resultado e sustentar a banca. Então eu não simplesmente tomei uma coisa e fiquei magra, eu não simplesmente fiz uma cirurgia. E só para constar, né, é sempre importante fazer essa observação. Em muitos vídeos de nutrição, eu falo mal sim de caneta emagrecedora, eu falo mal de cirurgia plástica, mas por que eu falo mal? Não é porque o uso está sendo feito da forma correta, ok? Eu falo mal do quê? Do médico que vai te receitar a Mounjaro e não vai te mandar para o nutricionista. Eu falo mal da cirurgia plástica para resolver um problema que você sabe que deveria resolver com dieta e treino. Tu não faz uma dieta, não faz um treino, mas vai fazer uma lipo. Enfim, então, só para pontuar, quando eu falo mal, eu estou falando disso. Se você é um diabético, um obeso, tá com a receita de tomar um Ozempic, um Mounjaro, com dieta, com treino, tu tá fazendo tudo certinho, o remédio é ótimo, tá? Se você é uma pessoa que tem que perder 5 quilos, pelo amor de Deus, né? Se perder 5, 10 quilos, que dá pra fazer com mudança de estilo de vida, tu tá só no sobrepeso, por favor, me ajuda a te ajudar. Então, entendido isso, nós temos em mente que existe a necessidade de você se esforçar para conquistar os hábitos que sustentam o resultado. Beleza? Beleza. E aí nós vamos para o nosso terceiro ponto, que é insatisfeitos até quando? Porque aqui é algo que eu gosto de trabalhar e que eu acho que agora a conversa fica mais fofa. Que é o seguinte, a nossa insatisfação, ela vai durar uma vida inteira se a gente não tiver cuidado. Porque não importa o quanto você conquiste, sempre há mais um passo a ser dado. Esse mais um passo não é um crime, ok? Eu quero que vocês tenham um pensamento crítico comigo aqui. Se nós queremos chegar na nossa melhor versão, essa melhor versão é o trabalho de uma vida, cara. A tua melhor versão, ela vai estar daqui muitos anos, provavelmente, tá? Só que nós temos pequenas metas nesse processo. Às vezes, o que você estabelece como a sua melhor meta hoje, quando você chegar nela, você vai descobrir que existe um mundo inteiro na sua frente ainda. Não à toa a gente vê muito esse movimento, agora mais ainda, né? Se tornou realmente uma boa tendência da nossa geração, que é começar em um esporte, atingir um potencial nele e depois migrar para outro. Perceber que existe uma nova aptidão a ser desenvolvida, isso é legal. O problema é quando nós não reconhecemos que é uma nova aptidão a ser desenvolvida e isso não tira o mérito de tudo que aconteceu até aqui. Eu posso estar satisfeito. Eu tô bem, eu tô legal com o corpo que eu tenho, eu sei que eu posso melhorar em algumas coisas, mas tá bom, vai, eu consigo fazer o que eu queria fazer. Isso aqui foi o meu sonho desde sempre. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque mais do que nunca, seja por comparação, seja por possibilidades, por ter opções, a nossa insatisfação, ela vai se enraizando no desejo de sempre querer construir outra coisa. E isso não é ruim, o desejo não é ruim. O problema é você desprezar tudo que já aconteceu até aqui, porque você agora percebeu que tem um lá para chegar. E é engraçado que eu tô falando isso com vocês, percebendo que é algo que eu tô fazendo, não só em relação ao meu corpo, mas em relação a estudo. Eu venho estudando nutrição há anos, tá? Eu tô nisso desde 2020, que foi quando eu me descobri com resistência à insulina e comecei a estudar. Então eu tava num técnico de biotecnologia quando decidi que iria para nutrição, que foi a faculdade que eu entrei 2 anos depois e tô terminando agora. Eu venho estudando há muito tempo, eu desenvolvi muito conhecimento de comportamento alimentar, dietas de baixo carboidrato, principalmente, doenças crônicas não transmissíveis, e essas são as minhas áreas. Aí agora esse ano eu comecei a caminhar para umas outras e vi o quanto eu não sei ainda de algumas áreas um pouco mais específicas. E nossa, eu comecei a me sentir bem mal, assim, bem insatisfeita com tudo que eu já tinha feito. Então olha que interessante, né? O vídeo veio num bom momento. Tô falando comigo mesma. Porque essa questão da eterna luta contra o espelho também é uma luta
não só estética, né? Meu foco nesse vídeo, mas a gente faz muito isso. A gente despreza muito os nossos processos e o quanto já conquistamos e o quanto já somos bons e competentes, porque existe mais. Só que, cara, sempre vai existir. Então, ou a gente aprende a regular isso e ver esse mais como um novo mundo muito legal a ser explorado, ou como um novo lugar pra gente se cobrar. Então, vamos trabalhar esse insatisfeitos até quando? Então, eu tô insatisfeito hoje, só que eu tô feliz com o processo. Agora, nós vamos a 3 ações que eu sugiro para você conseguir se desvencilhar um pouquinho desses excessos e começar a se achar na sua própria insatisfação e os seus caminhos para fora dela. Primeiro, tenha objetivos estéticos, mas saiba que eles vêm por último. O que eu recomendo para pacientes, para seguidores, inscritos, enfim, pacientes de observação de estágio, né? Não estou podendo atender ainda, mas está quase. O principal é você desenvolver aptidões físicas. Então, é controle, equilíbrio, força, flexibilidade. Por quê? Porque, pensa assim, ó, o corpo que eu quero ter, ele é capaz de fazer o quê? Esse é teu desafio, entendeu? Não é simplesmente chegar naquele corpo, é você entender, aquele corpo faz o quê? Ele pega quanto peso? Ele consegue fazer uma flexão? Ele consegue fazer uma barra livre? Ele consegue ficar sem comer doce por tantos dias? Ele bebe quantos litros de água? São os hábitos do teu novo eu, beleza? São os hábitos de quem tá lá. O teu desafio no processo de chegar lá é cumprindo com esses hábitos. Então, qual é o desafio? Eu acho que o corpo que eu quero ter é capaz de fazer uma flexão. Então, agora, meu desafio é conseguir fazer uma. Sem joelho, sem nada. E você vai melhorando as suas flexões, entendeu? Melhorar suas flexões é um desafio muito mais palpável. É um desafio que você vê progresso mais rápido. É um desafio muito legal, muito interessante. E que tá te ajudando a chegar lá. Sem aquele mesmo peso do... meu braço ainda não tá do jeito que eu queria que ele tivesse. Quando eu vou falar sobre ficar sem comer doce, eu tô falando de um fato que é, pessoas que têm um apetite saudável não têm essa voracidade, assim, de eu tenho que comer doce todo dia. Elas conseguem ficar sem e ficam de boa, assim, conseguem conviver no mesmo ambiente com chocolate e não sentir aquela irritação até comer, certo? É só um chocolate. Então, o que você pode fazer hoje é ter desafios. Cara, eu vou ficar uma semana sem comer o doce. E vamos ver como é que eu fico. E aí depois, só que tu já se planeja. O que tu vai fazer depois de uma semana? Pô, eu vou comer tal doce. Para você também não sair falando, eu mereço agora comer uma doceira inteira. Não vai fazer isso. Então, assim, são coisas que você vai conversando com você mesmo. Pô, eu vou comprar uma garrafa de 1 litro de água e meu desafio é beber 2 a 3 delas no dia. Tá entendendo? Então, eu quero que nesse exercício aqui minha carga mais alta seja tanto até tal mês. E, claro, tentando estabelecer de forma realista e brincando com isso. Porque agora é sobre você conseguir levantar 90 quilos de um terra e você tá levantando 40. Mas aí, quando tu conseguir levantar 44, tu já tá sabendo que você tá caminhando, você tá indo, você tá conseguindo. Tem músculo sendo construído ali, tem força sendo construída ali. Olha quantos objetivos você bateu em um só. Isso te dá muito mais ânimo, tá certo? Então, vai construindo o quê? Satisfação. E assim você reafirma que o espelho ele é só uma consequência. Então pensa, você tem o ponto A e o ponto B, onde você está e onde você quer chegar. Todo esse processo ele é feito de hábitos que você vai construindo e de novas perspectivas. E é justamente isso que eu ensino, por exemplo, lá na Educação do Apetite, que é a minha formação de maturidade alimentar. Então lá eu trabalho com vocês toda a nova perspectiva de alimentação, de dieta que você precisa ter para conseguir alcançar os seus objetivos, porque não é simplesmente desejar um objetivo, é aprender o processo para chegar nele. Então, se você não entender de onde vem a sua forma de pensar, como você muda a sua forma de pensar e como você trabalha o seu comportamento e a sua alimentação no cotidiano, na vida social, para atingir os seus objetivos, para você ter previsibilidade dos seus objetivos, chegar lá é mais uma ilusão, certo? Então é inclusive isso que eu ensino para vocês. E claro, se vocês tiverem interesse em ser meus alunos, o link está sempre na descrição do vídeo. Em segundo lugar, para você discernir de onde vem a sua insatisfação, eu recomendo que você desinstale todas as suas redes sociais por pelo menos uma semana. Eu prefiro um mês. Eu particularmente comecei pelo TikTok, eu não uso TikTok. Por quê? Porque eu sei que é uma rede social com um algoritmo muito bom. Eu desinstalei o Instagram também, dificilmente eu baixo só quando eu vou postar alguma coisa. E teve uma fase que até o Pinterest eu desinstalei, tá? Porque eu queria realmente limpar a minha perspectiva e entender de onde vinha aquilo que eu tava sentindo. E como alguém que consome rede social,
Eu sabia que muito da minha visão estava sendo construída através dela e que a hierarquia estava ficando meio distorcida, porque a gente precisa ter controle sobre o que nós consumimos em alguma medida. Então, eu recomendo que vocês façam isso. Em terceiro lugar, encontre-se. Então, assim, você vai experimentar, encontra seu estilo, encontra seu ângulo, encontra seu gosto, seu objetivo e o que você já gosta em você. Faz esse exercício. Pensa o que eu quero mudar pra caramba, o que eu quero pra minha vida e o que eu já gosto. O que já tá legal na minha personalidade, no meu corpo, no meu intelecto, o que eu realmente já admiro em mim. Porque, assim, ninguém é tão digno de ser completamente odiado. Todo mundo tem pelo menos um traço interessante. Você também tem. Então, reconheça isso. Reconheça seus pontos fortes. Eu falo muito assim, eu tenho muita dificuldade para desenvolver uma boa musculatura externa. Mas, cara, meus superiores eu adoro. Então eu me visto de acordo com isso. Eu me vejo de acordo com isso. Eu treino muito feliz quando eu treino de superiores. Eu entendo que eu preciso desenvolver melhor a aptidão de desenvolver força na minha perna, por exemplo. E tá tudo bem. Assim, existem coisas que eu admiro, existem coisas que eu quero melhorar. E é assim que funciona. Uma mente equilibrada a respeito de si mesmo, ela funciona dessa forma. Então, galera, essa é a nossa conversa. Esses são os nossos exercícios para hoje. Eu espero que o vídeo tenha sido útil, didático. Não deixem de comentar, de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal. E é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo.